Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela e também já quero deixar avisado que eu tenho o meu Instagram, o meu Instagram de estudos, o meu @ é Estudo e Performance, então já corre lá me seguir. Também se inscreva aqui no canal, deixa seu like porque esses vídeos vão ajudar muito vocês. Eu espero do fundo do coração que ajude vocês e que também me ajude, viu? Mas vamos lá, o tema é sobre planejamento e organização. Mas antes de eu começar o vídeo, deixa eu deixar avisado, hein? Domingo que vem vocês vão estar aqui de novo comigo, porque a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo. Essa primeira parte é pra gente entender um pouco mais sobre o que a gente precisa fazer uma autoanálise, inclusive vai ter tarefa de casa. Eu sei que vocês estão cheios de atividade para fazer, mas essa tarefa a gente já faz aqui inconscientemente, mas agora realmente a gente vai anotar no papelzinho bonitinho e eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês. Mas enfim, chega de enrolação, vamos começar falar sobre o tema. Então, gente, a primeira questão que a gente, quando vai pensar em planejamento, a gente sabe que, está referente à organização, a planejar o nosso dia, mas a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro ponto, existem vários tipos de planejamento. Existe o método quadradinho, existe pessoas que gostam de fazer um to-do list, que também, de certa forma, se parece com o do quadradinho. Também tem pessoas que gostam de fazer planejamento semanal, detalhado, planejamento diário, ou até mesmo só o planejamento mensal. Enfim, isso varia de pessoa para pessoa. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, se caso você está fazendo um planejamento e você não consegue se adequar àquilo, que aquilo não dá certo para você, vale a pena ir atrás de outros métodos para você achar algo que se enquadra melhor nas suas qualidades, o que você gosta mais. Isso vai variar de pessoa para pessoa. O segundo ponto é relacionado à nossa autoanálise. Então, antes de fazer uma autoanálise do nosso dia, a gente tem que fazer uma autoanálise pessoal. Por que eu não estou conseguindo fazer as minhas atividades? Será que é por falta de planejamento? Será que é por falta de motivação? O que realmente está acontecendo? E quando a gente fala em falta de motivação, eu vi algo esses dias que me fez pensar muito. Nós precisamos muitas vezes insistir nas coisas, insistir naquele planejamento ou até mesmo insistir naquele estudo que, nossa, não tá legal, mas assim, vamos tentar, vamos insistir naquilo porque a motivação ela não vai cair do céu. A gente precisa também criar esse hábito de cumprir o nosso planejamento ou de se planejar, criar o hábito de ter uma rotina de estudos para que o nosso dia a dia seja melhor. E a questão relacionada ao planejamento, às vezes a gente não tem esse hábito de se planejar, ela está também relacionada à procrastinação. Muitas vezes, quando a gente não se planeja, a gente acaba procrastinando. Ou seja, matando aquele tempinho, era pra gente estar estudando, a gente está deitado, assistindo alguma coisa. Enfim, eu já disse uma vez que isso não é errado, mas a gente precisa também ter um tempo destinado para as nossas atividades que são essenciais, obrigatórias. Mas enfim, além desses dois pontos, a gente precisa também fazer uma autoanálise do nosso dia a dia. Essa é a nossa tarefinha final. Então, logo no final, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é isso, como a gente vai fazer isso, que vai ser o dever de casa de vocês. Mas antes eu também preciso mencionar dois pontos sobre o planejamento, que é remanejar e também dizer para vocês que nada é perfeito. Por que eu tô falando isso? Antes da gente realmente começar a fazer as coisas, porque a gente precisa saber isso. O que significa remanejar? Quando a gente vai fazer uma atividade, a gente vai fazer um planejamento, nós vamos elencar as atividades que nós vamos fazer. Mas às vezes irão acontecer coisas que vão atrapalhar o nosso planejamento. E assim, o mundo não vai acabar. Se aquela atividade é realmente essencial, se a gente precisa fazer, a gente precisa remanejar, colocar essa atividade em outro dia e replanejar o nosso planejamento. Mas é realmente isso, sabe? A gente precisa entender que o nosso planejamento, ele precisa ser flexível. Não adianta a gente querer colocar tudo ali dentro de uma fórmula matemática e, nossa, vai ficar perfeito. Não vai, vocês podem ter certeza. E isso não pode ser algo frustrante pra você. Por isso que eu tô falando, coloca na sua cabeça. Pode remanejar. E a gente já entra no nosso segundo ponto, que é nada é perfeito. No nosso dia terão muitas coisas que vão influenciar o nosso planejamento.
muitas coisas. Vai ser a família, vai ser questão de trânsito, é alguma prova, alguma atividade surpresa, algo que a gente não estava planejando. Então não tem problema mesmo. Até coloquei isso no meu Instagram, inclusive se você não me segue, meu arroba é Estudo e Performance. Mas eu comentei sobre, coloquei um reel sobre Instagram versus realidade. Porque às vezes no Instagram a gente vê tudo bonitinho, uma bancada toda organizada, até mesmo aqui no vídeo, tá tudo organizado. Ou até mesmo os resumos todos bonitinhos. Mas na realidade, no dia a dia, às vezes a gente não consegue cumprir aquilo. E tá tudo bem, gente, não tem problema. E a gente precisa pensar nisso pro nosso planejamento, tá bom? Então agora vamos para a parte final do vídeo, que é sobre a autoanálise. Nós precisamos fazer uma autoanálise do nosso dia a dia, como eu mencionei com vocês. Eu vou pegar aqui meu caderno Studs, que agora, gente, sério, eu não consigo parar de usar. Ele é perfeito. Nossa, ele já tem coleção nova. Eu, se fosse vocês, ia lá ver. Pra quem não lembra, também tem um reel sobre esse caderno no meu Instagram. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu me organizei, tá? Eu me preparei antes, por isso que tá tudo bonitinho assim, tá? Mas não precisa estar assim. Olha só, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas isso aqui cada um vai preencher do jeito que achar melhor, certo? Nós vamos criar uma tabela, uma folha, enfim, com as nossas atividades e o tempo que a gente gasta em cada atividade. Como assim? Olha só. Primeira atividade que a gente tem para pensar são as atividades essenciais. O que seriam as atividades essenciais? São aquelas atividades que a gente precisa para sobreviver. Por exemplo, comer, almoçar, jantar, tomar café, tomar banho. Então, essas atividades essenciais. Olha só, eu coloquei dormir, tomar café, almoçar, jantar, banho e skincare. Porque é uma coisa que eu coloquei skincare, mas seria assim, de manhã quando eu acordo, eu gosto de lavar meu rosto, escovar os dentes, passar hidratante. Assim, realmente eu gasto um tempo com isso. E são assim, cerca de 15 a 20 minutos. Sério, isso é uma coisa que já vai influenciar no meu planejamento. Então, tudo aqui a gente vai anotar as nossas atividades essenciais. Então, a gente precisa anotar isso e perceber quanto tempo a gente gasta com isso, para nós começarmos o nosso planejamento. Como eu coloquei aqui, eu coloquei dormir, tomar café e o tempo aqui do lado, porque durante essa semana a gente vai fazer essa atividade de analisar quanto tempo eu gasto em cada atividade. E assim, eu imagino que vocês até têm na cabeça de vocês quanto tempo em média vocês gastam com aquilo. Mas por que a gente precisa fazer essa atividade? Porque realmente, às vezes a gente gasta muito mais tempo do que a gente imagina. Por exemplo, skincare, eu nunca ia ligar pra isso, eu ia falar que eu ia acordar às 7h30 e 8 horas eu já ia começar a estudar. Às vezes não dá tempo, porque tem ali esse meu período que eu gosto de fazer isso, sabe? Então acaba se tornando essencial e a gente precisa colocar o tempo que a gente gasta com isso. O próximo ponto são as atividades fixas, que tem um horário fixo, que nós somos, entre aspas, obrigados a fazer. Por exemplo, agora eu tô de férias da faculdade, mas seriam atividades como ir pra escola, um treinamento que, vamos dizer, eu jogo vôlei, vamos dizer, eu tenho um treino de vôlei de tal a tal hora. É algo fixo, eu não posso ir lá e falar, professor, muda o horário ali, não cabe no meu planejamento. Ou uma aula de inglês, de violão, enfim, o que vocês tiverem fixos. Eu coloquei aqui, por enquanto, que eu tenho a academia, porque eu tenho um horário fixo pra ir na academia, o inglês, porque agora, nesse período de férias, eu tô com um aplicativo de inglês e eu tornei isso fixo porque eu preciso, é como se fosse realmente uma aula de inglês. E o meu projeto, porque eu tenho realmente que gastar um período de horas semanais dedicados ao meu projeto para que realmente ele se finalize, Então, vocês vão anotar o que são os fixos de vocês. E também vão anotar quando vocês fazem isso, quanto tempo dura isso. Então, por exemplo, eu deixei um espaço pequeno aqui, mas vocês podem fazer um espaço maior. Então, vocês podem colocar aqui na academia o dia que você vai na academia, por exemplo. Eu vou na academia segunda, quarta e sexta de tal a tal hora. Inglês, quando você faz inglês. Projeto, que dia da semana eu gosto de me dedicar a isso, ou até mesmo aqui eu ainda não preciso falar o dia da semana. Nesse caso eu posso falar que eu preciso dedicar 8 horas semanais para isso. Então depois no meu planejamento eu vou colocar certinho quando serão essas 8 horas semanais. E por fim, os nossos desejos. O que seriam desejos? São atividades que nós queremos fazer no nosso dia a dia. Então, além do essencial, além do fixo, que é ir para a escola e tudo mais, o que eu quero fazer? Por exemplo, eu coloquei aqui que eu quero
colocar em dia a matéria atrasada, porque mesmo que o semestre acabou, eu ainda tenho matéria atrasada. Quero planejar, né, e fazer alguns vídeos pro YouTube, conteúdo pro Instagram e terminar de ler o livro que eu tô lendo. Pra essa semana, principalmente, é isso o meu desejo. Pode ser que, assim, daqui uns dias tenha mais, mas por enquanto é isso pra agora, pras férias. Eu anotei isso e durante a semana, gente, a tarefa de vocês é anotar aqui as atividades essencial, fixo e desejo e o quanto de tempo você gasta para fazer isso, a média mais ou menos para fazer isso. Fazendo isso, vocês deixam isso aqui prontinho, fazem análise semanal, que domingo que vem a gente vai fazer o nosso planejamento com base nessa tabela. O que eu acho muito importante falar também, que eu não coloquei aqui, mexer no celular e jogar joguinho. Por exemplo, jogar no Xbox, no PlayStation, enfim. Isso é importante para nossa vida também. Então, por que eu estou falando isso? Eu poderia ter colocado aqui e não coloquei, porque eu, por exemplo, não quero assistir série nas férias, né, nesse período de férias. Porque eu tenho outros planos para agora, mas eu poderia colocar ali, assistir série, eu poderia colocar ali, jogar videogame. A gente pode colocar e deve. Inclusive, você aí que quer jogar videogame, coloca aqui nos desejos jogar videogame e nessa análise semanal, faz uma análise e coloca aí quanto tempo você tá gastando jogando videogame. Ou mexendo no celular, pode ser também mexendo no celular. Olha, às vezes o celular ele tem aplicativo mostrando quanto tempo tu gasta usando o celular. Enfim, faz essa análise também. Às vezes a gente vai se surpreender com tanto de tempo que a gente fica mexendo no celular. E eu já adianto pra vocês, a coisa que mais me atrapalha pra cumprir o meu planejamento, pra fazer minhas coisas, principalmente no EAD, é o celular. Isso eu já comentei em outro vídeo, não é o foco do vídeo de hoje, talvez eu comente mais no outro vídeo. Mas assim, é importante a gente fazer isso? Mas a gente precisa anotar aqui pra gente colocar no nosso planejamento também. Depende também, né, se você tem um planejamento mais complexo, um planejamento mais livre, né, depende, né, do teu dia a dia. Mas enfim, gente, aqui eu quero essa é a tarefinha pra semana que vem. Espero que vocês consigam fazer. Quem tem dúvida, me manda lá no Instagram, por favor, ou coloca aqui nos comentários mesmo, que eu ajudo vocês a fazerem. É bem fácil, eu acho que é muito importante pra gente montar o nosso planejamento semana que vem, tá bom? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho também, porque a gente vai ter o vídeo de semana que vem, então voltem aqui semana que vem. E se você gostou desse vídeo, manda para um amigo também, vai me ajudar muito. Mas enfim, qualquer dúvida mesmo dessa atividade, podem me mandar, tá bom? Beijos, até semana que vem. Tchau!